Muito bem, vamos começar mais uma aula, hoje tratando aí de uma dúvida que muita gente tem, que é a diferença de ao invés de e em vez de. Peguei uma questão da banca FGV do ano de 2019 e ela perguntou o seguinte: uma revista de educação mostrava o seguinte segmento: os modelos pedagógicos de nossas escolas ainda são muito mais direcionados ao ensino teórico para passar no funil do vestibular, obrigando os alunos a decorar fórmulas matemáticas, a fluente de rios ou a morfologia dos insetos, para ter depois seus conhecimentos testados e avaliados por notas que não diferenciam as vocações ou interesses individuais. É uma avaliação cruel que prioriza a inteligência da decoreba ao invés da inteligência criativa. E eles pegaram essa última frase, é uma avaliação cruel que prioriza a inteligência da decoreba ao invés da inteligência criativa, e fizeram a seguinte consideração: nesse segmento de texto, a correta utilização da expressão ao invés de, que muitas vezes é confundida com em vez de. A frase abaixo, em que se deveria empregar em vez de, em lugar de ao invés de, é. Então veja o seguinte, passa uma pausa aí na tela, veja o que vocês vão marcar, para em seguida a gente comentar. Bom, se você pausou, você já sabe qual é a resposta. Se você não pausou, não deu tempo. Vou te dar uma segunda chance. Pause a tela e arrisque uma alternativa. Bom, na verdade, ao invés de e em vez de é o que a gente chama de expressões parônimas. Elas são parecidas, mas elas não são iguais. Nem na pronúncia, nem na grafia e muito menos no sentido. Ao invés de, tem a palavra invés. E a palavra invés do latim significa inverso, do lado contrário, oposto. Então, isso, se você quiser saber o nome, você não tem que saber o nome para saber usar. Mas chama-se uma locução, que é uma expressão prepositiva, tem a expressão da preposição de. E isso significa, obrigatoriamente, ao contrário de. Então, eu só posso usar ao invés de quando houver uma ideia de oposição. Por exemplo, a empresa tem uma postura conservadora ao invés de ter uma postura liberal. Conservador e liberal são palavras opostas. Logo, a expressão é ao invés de. O carro mais veloz da pista diminuiu a velocidade ao invés de acelerar na reta final. Diminuir a velocidade é o oposto de acelerar. Então, se houver uma ideia de oposição, use ao invés de. Agora, em vez de, também se chama, se classifica, como uma locução prepositiva. Locução é uma expressão, e ela tem um uso mais amplo, ela é mais abrangente. Ela não significa necessariamente o contrário, mas ela significa uma coisa que é colocada em lugar de outra. É quando eu substituo uma coisa por outra. Agora, ela também é sinônimo de ao invés de. Por isso que eu disse que ela é mais ampla. Ela serve para marcar oposição, ela serve para marcar situações contrárias, mas ela serve para marcar também o que não é contrário. Uma dica: quando você for fazer uma redação, quando você for escrever, prefira sempre a expressão em vez de, porque ela é coringa. Olha lá, decidi ir de carro para o trabalho em vez de ir de ônibus. Ora, carro e ônibus não são coisas opostas. Então aí não cabe o ao invés de. Aí só pode ser em vez de. Os ladrões entraram pela janela em vez de entrarem pela porta. Ora, janela e porta são coisas diferentes, mas não são coisas opostas. Por isso que aí não pode ser ao invés de. Agora, quando a gente fala, gosto de ler revistas pelo fim, em vez de começar pela primeira, o fim e a primeira página são coisas que se opõem, sim.
Então pode ser o em vez de, mas também poderia ser o ao invés de. O dia está ensolarado em vez de chuvoso. Ensolarado é o oposto de chuvoso. Então, além do em vez de, poderia ser o ao invés de. É isso. Dizendo isso, quando eu falo que o pai decidiu matricular o filho numa escola pública, ao invés de uma escola privada, público e privada são opostos. Logo, o ao invés de, indicando oposição, está certo. Não é de hoje que as escolas brasileiras preferem o retrocesso ao invés do progresso. Retrocesso é o contrário de progresso. Então, o ao invés de também está certo. Muitos professores dão destaque à teoria ao invés de priorizar a prática. Teoria é o oposto de prática. Então, o ao invés de está correto. A resposta é a letra D. Quando eu falo que os livros didáticos utilizam imagens ao invés de textos, imagem e texto são coisas diferentes, mas não são coisas opostas. Então, não pode ser ao invés de. Pode ser em vez de. E, por fim, na letra E, quando a gente fala de rápidos e lentos, meios rápidos, meios lentos são opostos, então cabe ao invés de. Lembrando que não só a letra D, mas nas 5 opções eu poderia ter usado em vez de. Então guarde, hein? Use o em vez de como coringa. E a resposta é, portanto, a letra D de dado. Tá bom? Se você está estudando para fazer prova, se você quer fazer algum concurso público, vai lá no meu site www.ricardos.com.br que você vai encontrar uma série de cursos por tema, por banca, de exercícios teóricos. Pode comprar o todo, pode comprar só a parte e com um preço bastante acessível, tá bom? Não deixe de praticar sempre. Um abraço e até a próxima.